Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 15, verso 11. Todos acharam? Lucas 15, verso 11. Está escrito na palavra do Senhor. Capítulo 15, 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, me dá a parte dos bens que me pertence. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, este filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para uma terra longínqua. E lá gastou todos os seus bens, vivendo de uma forma dissoluta. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para cuidar dos porcos. Ali, desejava ele comer das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me apenas como um dos teus trabalhadores. E levantou-se e foi de volta para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse ao pai: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Traga depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Traga também um novilho cevado, e comamos e regozijemos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar. Ora, o filho mais velho que estava no campo, e quando voltou, aproximou-se da casa, e ouvindo a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou do que se tratava. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, glorificado seja o teu nome nessa noite, Pai. Paizinho querido, dai-nos a tua paz, a tua graça. Usa a minha vida nessa noite, Pai, como instrumento seu. Que eu diminua, Pai, e o Senhor cresça. Que seja o Espírito Santo, Pai, o mensageiro da tua palavra. E o teu nome, Deus Santo, vai ser glorificado. Abre o entendimento da tua igreja para receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, pode
se assentar. Glória a Deus. A parábola do filho pródigo, ela faz parte de um grupo, de um conjunto de parábolas contadas pelo Senhor Jesus, que na verdade começa no capítulo 15, verso 3. O Senhor Jesus, ele reuniu os seus discípulos e ele contou 3 parábolas. A primeira parábola que o Senhor contou foi a parábola da ovelha perdida, desgarrada. A segunda parábola que o Senhor Jesus contou foi a da moeda, da dracma perdida. E por último ele contou a parábola do filho perdido, do filho pródigo. 3 histórias. 3 histórias que contam 3 perdas. Porém todas as 3 têm um desfecho de festa, de alegria, de regozijo. Porque nas 3 situações, o que havia se perdido foi achado novamente. Amém? A parábola da ovelha que se perdeu acidentalmente, se desgarrou. A parábola da dracma perdida, que foi perdida de uma forma irresponsável. Irresponsavelmente perderam a moeda. E a parábola do filho pródigo que deixou a casa do seu pai espontaneamente, propositadamente. Amém? A parábola da ovelha perdida faz com que o pastor deixe as 99 e vá atrás daquela única ovelha desgarrada. E quando ele acha, ele traz aquela ovelha nos seus ombros, trata, cuida. A parábola da moeda perdida faz com que aquela dona de casa, ela sabe o valor daquela moeda. E ela revira toda a casa, vira os móveis de perna pro ar até achar. E a parábola do filho pródigo, que conta alguém que vivia dentro de casa e de uma forma muito espontânea, ele deixa a casa. Muito bem. É sobre essa parábola que eu queria pregar hoje. Pedir para o Senhor Jesus, para o Espírito Santo, trabalhar muito no nosso coração nessa noite, para entender qual é o propósito. Porque não era essa a mensagem que eu iria trazer. Eu deitei sexta-feira à noite para descansar. Tinha orado, e aí eu deitei. A Rosana veio, deitou, já pegou no sono, e eu não conseguia dormir. E eu virei para o lado, e de repente começou a vir no meu coração, na minha mente, alguns pensamentos e essa parábola, e essa história. E Deus me incomodando, que era para mim nesta noite trazer essa palavra. Sem pensar muito, isso acontece sempre comigo. Minha esposa Rosana, ela sabe. Eu levanto de mansinho e vou para o escritório. E lá eu pego um caderno e vou, um manuscrito, e vou escrevendo. Vamos ver o que o Senhor quer falar conosco essa noite. Amém? E eu estava lendo, e eu li novamente esse texto, e eu vi a saída de um jovem, de dentro de casa, embora, virar as costas para o pai. E analisando o contexto da história, eu descobri algumas situações interessantes na vida desse jovem. A primeira talvez seja porque que ele quis ir embora. A primeira coisa que eu entendi foi que ele já estava cansado da mesmice, da rotina, da mesma coisa, do mesmo trabalho, das mesmas pessoas. E a rotina, muitas vezes ela faz com que as pessoas tomem algumas atitudes.
Aquele jovem estava cansado desse negócio, chamado talvez rotina, de uma vida comum. Existem pessoas que se cansam da rotina. Então a rotina, que muitas vezes não é uma rotina, mas é uma segurança, mas ela nos empurra a cometer algumas loucuras, e as pessoas acabam se aventurando. Por quê? Eu queria sair da rotina. Por que você entrou nessa vida? Porque estava uma vida muito comum. Quantos maridos, cansados da vida comum, não se aventuraram um dia nos braços de uma outra mulher? Cansado do quê? Do comum, do dia a dia. Quantos jovens um dia não se cansaram da rotina de ser filho, de ter a segurança, de ver o rosto, a face do pai e da mãe todos os dias? E para sair dessa vida comum, resolve se embrenhar com outras amizades, se tornam daqui a pouco escravos das drogas, dos crimes, capataz né? Porque dentro de casa você tem um pai, lá fora você não tem um pai, lá fora você tem um capataz, um chicote na mão. Quantos homens um dia não trocaram e não trocam o cheiro gostoso da janta, do almoço de casa, por um balcão fedido de um boteco? Porque está cansado. Quantos não trocam o leito imaculado de casa por uma cama de uma meretriz? Rotina? Cuidado o que você considera rotina na tua vida. Aquilo que muitas vezes talvez você considera rotina é bênção de Deus, é segurança do Pai. São pessoas que se aventuram em busca de novidades. O filho aqui, ele queria algo diferente. Ele vai e reivindica para o seu pai os seus direitos. A primeira palavra que me tocou foi essa questão da rotina. A segunda foi direitos. Eu tenho direitos. E ele vai e busca com o pai dele e diz o seguinte: olha, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. Muito bom. Essa palavra direito. Eu tenho direito. Isso muitas vezes aguça os ouvidos da ambição. Esse negócio de achar que tem direito sobre as coisas. Eu já ouvi homens em altar ensinando a igreja a reivindicar seus direitos diante de Deus. E eu pergunto, querido, que direito temos nós que somos pecadores, confesso, diante daquele que não tem pecado, diante daquele que é santo? Que direito nós temos? Nenhum. Por isso que eu digo, faz com que muitas vezes os santos se tornem profanos. Eu estava escrevendo isso e de repente eu descobri que a ambição é casada com orgulho. E esse casamento gerou filhos defeituosos. São eles a mentira e o engano. Tudo por quê? Ambição. Quer ir atrás. Quem é muito ambicioso, tome cuidado. Esse jovem, ele achou que tinha direito para sair de uma rotina. Ele pega dinheiro no bolso, ambição na cabeça, no coração, e vai conhecer o mundo e se arrebenta. Saiu de casa, deixou o seu pai, não cita aqui a mãe, mas deve ter deixado a família, né? Eu tenho no meu coração, enquanto eu li essa palavra, eu tenho no meu coração que esse pai até tentou argumentar com ele, dizendo: meu filho, não faça tal coisa. Possivelmente esse pai deve ter implorado para ele não fazer tal besteira. Deve ter aconselhado. E com certeza até chorou. Não vai. Mas quem segura os argumentos de um jovem? O argumento parece que tem mais força.
a ideia concebida no coração é difícil você tirar. Sair de casa para esse jovem foi um grande erro. Mas repete comigo, foi uma grande lição. Foi uma grande lição. Lição de vida. Lição de vida. Quando agimos assim o mundo, quando nós viramos as costas para aquilo que é segurança, quando nós nos aventuramos, tem uma palavra para você: o tempo e o mundo vai cobrar o seu alto preço. E a outra lição que eu aprendo é que o amor dos filhos são mutáveis, eles mudam muito fácil, mas o amor do pai é verdadeiro e real. Esse menino, ele encontrou guarida no momento que ele quis retornar para casa. Sair de casa, nesse texto, proporcionou um desfecho interessante. E eu estava lendo isso aqui, e aí eu descobri uma coisa, que eu também fui um filho pródigo. Minha mãe está aí hoje, não? Mamãe não está? Seria tão bom que ela estivesse. Fui um filho pródigo algumas vezes na minha vida. Eu estava lá e lembrei de algumas coisas, né? A minha primeira experiência como filho pródigo aconteceu bem cedo. Eu tinha 2 anos de idade. 2 anos de idade. Muitos começam no mundo do crime muito cedo. Muitos começam no mundo das aventuras muito cedo. Mas agora, como filho pródigo com 2 anos, é brincadeira. E eu comecei com 2 anos. Aos 2 anos de idade, querido, você pode acreditar, eu fui embora de casa. Enquanto meu pai dormia, eu fingia que dormia. Minha mãe estava ausente. Enquanto mamãe saiu de casa, eu desci da cama, com 2 anos. Abri a porta do quarto, papai roncando. Abri a porta da cozinha, abri o portão da rua e ganhei o mundo. Amados, da casa que eu morava, para o lugar onde eu fui achado, tem pelo menos uns 8 quarteirões. 8 quarteirões. Agora você já viu uma leoa brava? Foi mamãe, a hora que chegou em casa, pegou meu pai dormindo e o filho sumiu. Cadê o menino? Cadê o Djalma? Lá em Tupã, quando acontecia alguma coisa dessa natureza, a primeira coisa que as pessoas faziam era ligar o rádio. Porque 2 rádios, para uma cidade pequena, todo mundo não tem outra coisa a fazer a não ser ouvir rádio. E acontece que eles, desesperados, vão procurar onde, ligar o rádio. E eles descobrem que um lindo garotinho foi achado nas ruas da cidade e agora se encontrava lá na Rádio Clube de Tupã, aguardando a presença dos seus genitores. Olha que coisa linda. Isso me faz lembrar essa parábola. Porque imagine como é difícil lidar com a ausência de alguém, ou então com a perda de alguém. Como é difícil você lidar com isso. A minha mãe conta que eles ficaram desesperados. Enquanto a família sofria, a família desse jovem sofria, o pai sofria, a família sofria, ele esbaldava. Ele gastava tudo. A Bíblia diz que ele gastava tudo, dissipou todos os seus bens, vivendo de uma forma dissoluta. Se esbaldava, não se preocupava com a família. Meu pai foi me buscar lá naquela rádio e me encontrou no meio de uma galera animada. Eu estava no meio de um monte de homem, no balcão de um bar, eles me entupindo de doce, de bala, mas estava tão bom. E eles lá com o coração partido, arrebentado. Aí você pode falar, será que o Djalma aprendeu alguma coisa? Com 2 anos. O tempo passou. Seria muito bom que a mamãe estivesse aqui hoje. O tempo passou. 4 anos depois, com 6 anos, de novo, meu espírito de aventura aflorou novamente. Depois de uma dura conversa com a minha mãe, eu com 6 anos,
tomei uma decisão na minha vida: vou embora de casa. Amados, eu tinha uma bicicletinha, não sei se vocês tiveram, chamava Tico-Tico, da Bandeirantes, era a fábrica, era 3 rodas. E eu lembro que eu discuti com a minha mãe, falei para minha mãe: eu vou embora de casa. Ela falou: então vai. Ela pegou e arrumou todas as minhas coisas e me deu uma trouxa de roupa desse tamanho, não sei se tinha fralda. Amados, eu coloquei aquilo em cima da bicicleta, do banco da bicicleta, e uma mão no guidão, e fui embora. Abri o portão. Quando eu andei uns 30 metros, eu olhei para trás para ver se minha mãe estava chorando, pelo menos, né? Querendo, arrependida por ter brigado comigo. Não, ela não estava. Mas o portão eu vi que ainda estava aberto. E eu falei: você quer saber o negócio? Vou voltar. Voltei, de mansinho, né? Devagarzinho. Cheguei. Minha mãe não estava chorando, mas o portão estava aberto. Levei um corretivo e depois fui lanchar o lanche que ela já tinha preparado, estava na mesa, para o meu retorno. Isso também me faz lembrar que o pai do filho pródigo, com certeza, deixava todas as noites a porta da cozinha aberta, na esperança que o filho voltasse. Todo pai espera o retorno do seu filho. Deus espera o retorno dos seus filhos, que um dia viraram as costas para a casa dele, para a vida, para a segurança. Estar na casa do Senhor não é rotina. Estar na casa do Senhor não é comum. Viver na presença do Senhor é algo incomum e sobrenatural. Amém? Você pode pensar que agora sim o pastor aprendeu. 11 anos mais tarde, com 17, eu estava cansado da cidade, tinha um sonho no coração, e eu vi a minha terra ficando para trás, à medida que o trem se distanciava da cidade. Destino? Não sei. Para onde eu vou? Só Deus sabe. Levava poucas roupas na minha bagagem. 7 meses longe de casa, vivendo de favor, comendo na casa de pessoas estranhas, em lugares diferentes, trabalhos diferentes, mas lugar nenhum conseguia substituir a minha casa. Quando voltei pela 3ª vez, eu encontrei as portas da minha casa abertas, me esperando. Não encontrei ninguém sentado no meu lugar na mesa. Não encontrei ninguém ocupando a minha cama e nem o meu quarto. Lugar seguro, querido, é a nossa casa. Grandes lições, amados. Por que eu contei esse breve relato? Porque nós temos que aprender alguma coisa com a palavra e com as experiências. Nós temos que aprender. Esses cabeça dura que sai de casa, vira as costas. Eu, você, o filho pródigo. O que a gente aprende com essas histórias? Primeira coisa que eu vejo aqui, que ele reconheceu o erro. Ele reconhece o erro. Ele vê aqui no versículo 15, no versículo 17, então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Que besteira que eu fiz. E ele prepara um discurso, ele fala assim: olha, eu vou voltar e eu vou dizer para o meu pai: olha pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado de filho, me contrata como um trabalhador, e por aí vai. Ele nem chegou a usar esses argumentos.
Ele começou a falar, o pai dele já travou na hora, falou: traga logo roupa nova, traga logo um anel para colocar no dedo, traga sandálias para colocar nos pés, mate o novilho cevado. O pai não deixou. Outra coisa, ele aprendeu a pedir perdão. Antes de reivindicar direitos, nós temos que pedir perdão. Tem gente que pede perdão, mas quer justificar porque está pedindo perdão. Já viu pessoa assim? Olha, eu estou pedindo perdão, mas eu não me esqueci. Olha, eu estou pedindo perdão, mas eu quero dizer que eu fiz aquilo porque eu tinha motivo. Então você não está pedindo perdão. Ele simplesmente chega e pede perdão. Ele aprendeu a pedir perdão. Outra coisa, quem sai da presença do Pai é porque não ama o Pai. Quem sai da casa de Deus, vira as costas para Deus, é porque não ama a Deus. Quem pede herança, você sabe que quem pede herança está reivindicando a morte? Estava lendo isso aqui num livro esses dias atrás, eu me assustei. Me dá a minha herança. Em outras palavras, você está falando: eu quero a minha parte, eu quero a morte. Reivindicando herança, está reivindicando a morte. E herança é uma quebra. Quem pede herança está pedindo uma quebra de laços. Outra coisa, o filho se arrependeu. E o que eu descubro aqui, pastor? A senha para o perdão é o arrependimento. Toda vez que você se arrepender, vai ter um pai disposto a te perdoar. Porque a senha para o perdão é o arrependimento. A palavra do Senhor diz que quando você se arrepende e pede perdão, Ele pega os seus pecados e lança no mar do esquecimento. E a palavra do Senhor diz que então Ele volta. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Não é comum um pai oriental correr. Não é comum um pai oriental correr ao encontro de nada. Os anciãos, os pais, eles tomam sempre a postura de receber, mas correr, não. Mas se tratando de amor, se tratando de compaixão, e se tratando de saudade, a palavra do Senhor diz que o pai correu, o abraçou e beijou. Eu sempre digo, quando eu me pego ministrando sobre o filho pródigo, naquele dia os passos vagarosos do arrependimento do filho encontraram os passos velozes do perdão do pai. Querido, sempre quando você der o primeiro passo para transformar a sua vida na vontade de Deus, coloca uma coisa no teu coração: Deus, Ele te alcança primeiro. Deus vai conquistando você, o Espírito Santo vai te enchendo de uma esperança, de uma fé, que você está no caminho certo. Olha, não desista, continua nesse propósito de acertar a tua vida, nesse propósito de recomeçar. Esse moço aqui, ele entrou, ele caiu num problema sério, num erro enorme da sua vida, porque ele achou que ele conseguia viver sem o pai. Ele achou que ele conseguia, como eu um dia achei que eu conseguia viver longe da minha família, longe da minha casa. O dinheiro acaba. Você não tem, quando o dinheiro acaba, querido, outra coisa que acaba são as amizades boas. Começa a aproximar de você só coisa que não presta. As coisas, parece que quando você está longe de casa, você está longe da segurança, longe do seu teto, longe da sua família, e você se sente muitas vezes sozinho, perdido. Parece que não se aproxima nada que presta perto de você. Esse moço aqui, ele está no momento de tristeza, de angústia. Os projetos dele foram por água abaixo.
nada deu certo. Agora ele vai trabalhar num sítio, numa fazenda, num campo para cuidar de porcos. E ele deseja ali até comer a comida que aqueles porcos estavam comendo. Então ele chega à conclusão que ele precisa, só tem um lugar seguro para ele, que pode receber ele. É na casa do tio? Não. É na casa de um amigo? Não. Só tem um lugar que recebe de volta com os braços abertos. É na tua casa, é na casa do teu pai. É na casa do teu pai. Quando eu voltei, 7 meses longe, eu encontrei a minha mãe, encontrei minha irmã, já não encontrei mais o meu pai. Meu pai tinha ido embora. Mas eu encontrei a minha casa, encontrei o amor da minha família, encontrei o meu quarto, encontrei minhas coisas, encontrei meus amigos, me deu segurança, aquilo me animou. E eu recomecei minha vida a partir de casa, não a partir do mundo. Amém, amados? E a palavra do Senhor, ela diz que ele voltando, o pai, eu fico imaginando que naquele dia o pai estava talvez sentado na varanda, mas os olhos na porteira. Por quê? Há sempre a esperança que um dia volte. Quando eu vejo que tem alguns irmãos que se ausentaram por algum tempo da igreja, meu coração aqui no altar sempre fica batendo diferente e olhando para lá. De repente esse irmão vem, de repente ele volta. Quando eu sei então que se desviou, que não está mais na presença do Senhor, dá vontade de chorar. A gente fica preocupado, porque o lugar mais seguro para se estar é dentro da casa do Pai, dentro da casa do Senhor. Amém? Isso não impede que muitas vezes no nosso retorno nós não vamos encontrar problema. Esse jovem, ele não encontra problema com o pai, ele vai encontrar algum tipo de resistência com o irmão. Eu estava lendo o texto e eu falei, esse irmão representa a religiosidade, representa a doutrina. Ele chega em casa do trabalho, esse irmão mais velho, encontra a festa, descobre o motivo. Sempre no caminho do perdão, no caminho da misericórdia, nós vamos encontrar, se não tomarmos cuidado, nós vamos encontrar problemas, nós vamos encontrar embaraços da religião. Amados, não ligue para isso. Se concentre no perdão. Se concentre sempre no perdão. Porque o filho aqui mais velho, ele joga na cara do pai os seus feitos. Olha, pai, eu sempre te servi. Olha, sempre segui as suas ordens. Nunca desobedeci, né? E o Senhor nunca me deu nada. Filho pródigo, ele faz o papel que a religião muitas vezes faz. A religião joga na cara de Deus toda a sua doutrina e as suas obras. Diferente do filho pródigo que pede perdão, o filho mais velho se vê no direito de pedir justiça. Você sabe que o pai prefere fazer? Conceder o perdão. O filho mais velho está sem graça nenhuma, e o pai cheio de graça. Eu pertencia a uma religião que era assim, intolerante. Quem pecasse era expulso. Não podia pecar. Se pecasse, ficava em disciplina, e dependendo do pecado, era expulso. Expulsava todos aqueles que cometiam pecado. Não importava quanto de perdão o membro da igreja implorasse, pedisse, não concedia. Uma igreja sem graça, sem misericórdia, não é uma igreja de Jesus Cristo. O pai aqui, ele termina essa história dando um grande banquete, uma grande festa. Eu, quando aceitei Jesus, a palavra do Senhor diz que houve festa no céu. Eu, quando aceitei Jesus, quando você levantou as mãos aquele dia e você declarou a sua vida sendo de Jesus Cristo, lembre-se do filho pródigo. Era você retornando à casa do Pai. É você sendo abraçado por Deus e Ele te recebendo na casa dele, com perdão, te dando agora
vestes limpas, colocando em você um anel de autoridade, colocando você as sandálias que a Bíblia fala na couraça da justiça, né? O escudo da fé, as sandálias da pregação do Evangelho. Isso é bonito. Quando nós aceitamos Jesus, você tenha no seu coração sempre isso, que é a mesma coisa, que é Deus recebendo você, é Deus te aceitando novamente, ou então Deus te aceitando como seu filho, te dando tudo, concedendo para você o amor, o respeito, a autoridade, o carinho, mas principalmente a paz. Amém, amados? Para recomeçar tudo de novo, você não precisa sair da presença de Deus. Você tem condição de recomeçar. Você fala, pastor, já sou crente já há tanto tempo e minha vida não vai para frente. Eu preciso recomeçar. Recomece dentro da casa. Não faça como o filho pródigo. Não vai querer se aventurar. Não saia da presença de Deus. Não saia da presença do Pai. Amém? Sempre dá para recomeçar a nossa vida dentro da casa de Deus. Isso não é rotina. A palavra do Senhor diz que isso é novidade de vida. Está lá em Romanos capítulo 6. No princípio, o jovem pensou que não precisava do pai. O tempo fez com que ele enxergasse que ele não poderia viver sem o pai. Não poderia viver sem o pai. O comprometimento do pai será sempre maior do que o compromisso do filho. Os filhos mudam, o pai não. A palavra do Senhor diz que mesmo que sejamos infiéis, o Senhor é pai e Ele continua e Ele permanece sendo fiel. Que nessa noite, querido, como Deus me incomodou com essa palavra, e Ele tem um propósito em tudo isso. O que o Senhor quer? Ele quer reunir dentro da casa dele os seus filhos. Os seus filhos pródigos, os seus filhos que andam longe. Você fala, não pastor, eu estou todo domingo na igreja. Você conhece a parábola da dracma perdida? É uma moeda perdida dentro de casa. É uma moeda perdida dentro de casa. Está dentro da igreja, mas está totalmente perdida. Não foi encontrado pelo seu dono. Do filho pródigo é fácil falar. Ele estava fora e ele reconhece que é dentro da casa do pai que ele vai realmente encontrar a segurança. Mas dentro da casa, você pode falar, pastor, eu estou dentro da casa de Deus. Mas aonde está o seu coração? Será que você não cultua Deus como religioso? Pastor, eu sou dizimista, ofertante. Estou na igreja. O filho mais velho também era. Fazia tudo direitinho, mas não tinha amor, não concedia perdão e não tinha misericórdia no seu coração. Muito diferente do pai. O Senhor, Ele não está preocupado com as suas atividades, com o seu trabalho, com as suas obras. Ele está preocupado aonde está o seu coração. O Senhor, Ele quer trabalhar o nosso caráter. O Senhor, Ele quer trabalhar a nossa vida, o nosso dia a dia, os nossos pensamentos, as nossas propostas, aquilo que a gente formula no coração. E Ele vem nessa noite justamente falar isso para mim e para você. Você pode sonhar, Djalma, o que você quiser na tua vida. Você pode planejar tudo o que você quiser. Você pode rascunhar, colocar no papel todos os seus projetos. Desde que eu sempre esteja incluído nos seus projetos. Aí você vai ser um vencedor. Se esse jovem, ele senta com o pai e planeja com o pai e desenvolve com o pai projetos de vida, com certeza ele teria o respaldo do pai. Virar as costas, dar uma banana, jogar no lixo tudo que passou, invariavelmente vai quebrar a cara. Então, para a igreja, em nome de Jesus, pastor, eu tenho minhas deficiências, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas situações. Querido, não dê um passo fora da direção do Pai. Não dê. Enfrente os problemas junto com Deus. Enfrente os problemas cheio do Espírito Santo, que você vai conseguir recuperar
aquilo que você perdeu, que você vai conseguir de novo o seu primeiro amor, o seu ânimo novo, a sua fé renovada, a sua esperança, a sua vida profissional, a sua prosperidade. Mas não saia buscando coisas lá fora. Não saia. Deus tem o melhor para você dentro da casa dele. O pai tinha o melhor para o seu filho dentro da casa dele. O espírito aventureiro, as invencionices, elas têm chegado até os púlpitos das igrejas. Porque muitos têm considerado a casa de Deus uma rotina, algo muito comum, algo muito padrão. Não dá para dar uma melhorada nisso não, querido. Não dá, filho. Que quem faz a obra é Deus. O homem todas as vezes coloca as suas mãos sujas para mudar algo da obra de Deus. Sai besteira, sai lambança. Igual a história do menino de 9 anos aqui que eu contei para vocês nessa noite. O pai é para ser amado. Deus é para ser amado. O seu nome é para ser reverenciado. O caminho dele é para ser seguido. A sua palavra é para ser vivida. E com certeza você vai ser um vitorioso. Eu não conheço um desviado que diz: hoje eu estou melhor do que quando estava na igreja. Não conheço um. Sabe o que é? São pessoas que um dia abandonaram a casa do pai. Quer conhecer mais de filhos pródigos? Venha aos sábados fazer a obra social nas ruas da cidade junto com a igreja. E vai perguntando para cada jovem daquele, no momento que você for entregar aquele prato de refeição: por que você está nessa vida? A maioria vai responder: porque eu saí de casa. Jovens que reviram lixeiras, jovens que buscam restos, alfarrobas de porcos, porque um dia virar as costas para a casa do pai. E o que dói, querido, é saber que a maioria são desviados. Um dia conheceram a palavra de Deus. Quem faz a obra aqui confirma o que eu estou falando. Nós andamos, querido, eu digo sempre, numa linha muito tênue entre a casa de Deus e o mundo. Nós temos que sempre tomar cuidado que caminho nós estamos trilhando, que vida que nós estamos levando, do que o nosso coração tem sido abastecido, o que vem ultimamente nutrindo a nossa alma, que tipo de concepção a gente tem tido a respeito de Deus, que tipo de relacionamento a gente tem trazido para perto da gente. Como está a nossa boca? Como estão os nossos olhos? Como estão os nossos ouvidos? Os nossos pés? Que direção tem caminhado? De repente, querido, você vai falar para mim: eu não sou filho pródigo, estou na igreja. De repente você está longe de Deus já faz muito tempo, mesmo estando dentro da igreja. Deus mandou pregar. Receba no nome de Jesus. Faça um compromisso com o Pai. Faça um compromisso com Deus. Faça um compromisso com Ele, em servi-lo, em amá-lo, em respeitá-lo e viver na presença dEle. Vai ser impossível, querido, fazendo isso, você não ser uma pessoa abençoada e vitoriosa. Faça ao contrário, então. Abandone Deus, vire as costas para o Evangelho, despreze a cruz. Vai ser impossível você ser um homem ou uma mulher feliz e vitorioso. Qual é o caminho? Não é difícil descobrir. Qual é o caminho que você quer seguir? É o caminho da vitória ou é o caminho da derrota? Qual é o caminho que você prefere? Eu prefiro, pastor, continuar no meu grupo, que é mais divertido, é mais engraçado. Lá eu bebo, lá eu fumo, lá eu faço, eu aconteço, lá eu danço, lá eu me divirto.
Só que o tempo passa. A saúde acaba. Os amigos vão. E de repente você não tem mais força para voltar. Esse jovem encontrou forças para voltar. Reconheceu o erro e teve atitude e voltou. Não arrisque, não brinque com Deus. Não brinque com o Senhor. Amanhã pertence a Ele e não a você. Você não sabe como vai ser o seu dia amanhã. Hoje, viva hoje, já na presença do Senhor. Saia daqui hoje com teu coração na certeza: eu vou melhorar a minha vida com o Pai. Eu vou melhorar esse relacionamento, porque esse meu Pai, esse meu Deus, não é um Pai carrancudo com a prancheta na mão na porta do céu, anotando meus erros e os meus defeitos e os meus pecados. Não, é um Pai perdoador. É um Pai que no momento que eu levanto as minhas mãos e clamo por Ele, Ele me alcança. E Ele fala: eu estou aqui. Não desista não, não para não. Continue. Continue cantando. Continue louvando, continue adorando ao Pai. Não precisa ser os extremos. Aquele que abandonou e o outro religioso, e o pai ficou no meio. Como é bom para um pai ter um filho que está pertinho, que canta para ele, declara poesia para ele, de vez em quando vai lá e rouba um beijo do velho. Isso é bonito. Faz isso com Deus. Declara para Ele que você ama Ele, que você não vai sair da presença dEle, que você vai andar na direção dEle, alicerçado na palavra dEle. E o mais duro, querido, que eu quero que você coloque no teu coração essa noite: não queira enganar ao Pai, mostrando aqui algo que você não é, mostrando para a igreja algo que você não vive, porque o Pai sabe quem é você. Seja sincero com Ele, declare para Ele, viva para Ele, entregue a sua vida para Ele, e a sua vida vai ser de vitória, em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém.